Olá. nossa querida de Salvador, Já Ó, comprei o perfeito. vídeo. né? É? Legal. Pa- É. Paulinha, qual que é a ideia dessa reunião, tá? Então é assim, não Hum, sei se você viu como que tá ficando a Embaixada de Ribeirão Preto. O que que acontece? Lá só tinha o Bem da Madrugada, e aí a gente reestruturou todo o projeto para que fosse uma Campinas e para que um dia a gente chegue a ser uma São Paulo, né? É óbvio sim. que a gente a diferença, a quantidade de voluntários com a quantidade de pessoas atendidas é diferente, mas a gente quer criar essa estrutura em todas as embaixadas. Então, a ideia dessa conversa hoje é um bate-papo, onde a gente vai tentar entender, né, um pouquinho mais sobre Salvador, quais são as suas dores, quais são, né, o que, que você faz de muito bom, que a gente também quer replicar isso, e aí poder Hum, te ajudar de uma forma melhor, né? Porque a gente sabe uhum. que é pesado. Eu, como fui já embaixadora em Campinas, sei que não é nada leve, é trabalhoso. E Uhum. aí a gente está aqui para poder te ajudar também. É. Então, a gente montou um roteirinho básico, né? Que você vai contar um pouquinho para a gente. Se você permite, a gente vai gravar essa reunião, que é para o nosso time de expansão ir acompanhando, tá? Uhum. E aí, assim, a gente vai tentar entender como que tá, em que pé que tá Salvador hoje, tá? E o que que a gente poderia fazer para te ajudar, né? Certo. Então, você fique à vontade aí, o Gui vai te fazendo todas as perguntas, eu vou acompanhando, e algumas Pronto. perguntas que eu achar pertinente também vou estar metendo o meu bedelho no meio. Pronto. Só arrumar meu fone aqui, porque tô aqui em Mas a casa ideia, o intuito é realmente organizar Salvador, né? E ver, vamos levar mais projeto, vamos reestruturar, quem que está ajudando a Paulinha hoje, o que que a gente consegue Sim. ajudar, como somando, né? Sim, sim, sim. A gente consegue ajudar a Salvador a ser mais lindo do que já é, né? Essa é a minha questão também, né? Ver como é que a gente faz para correr atrás dessa ajuda, né? Sim, sim, E orientação também, né? A gente tem que aprender sempre. É muito sim. legal. Sim, Vamos lá. e a ideia que nem, por exemplo, ó, uma sacada que a gente teve muito legal em Salvador, não, desculpa, em Ribeirão, foi que a gente levou os médicos, né? Eu não sei como é aí em Salvador, se existem muitas faculdades na área de medicina, mas, por exemplo, os médicos, eles dão um boom no projeto bem legal, porque a gente sabe que o médico aqui no nosso país, eu acho que não é nem só no nosso país, né? Ele tem um certo reconhecimento, né? E a gente pode trabalhar em conjunto, como Campinas faz hoje, São José dos Campos, Taubaté, está entrando agora em Guarulhos, é, Ribeirão Preto, todo mundo colocou os médicos. E aí vai dando um boom na Sim. embaixada, porque os médicos eles geram essa visibilidade maior, né? Eu ainda esse ano eu acredito que não mais, mas para o final desse, para o próximo, eu quero estar indo para Salvador participar de uma ação. Tô esperando essa visita, tô Verdade, ali devendo. mas ó, faz muito tempo. Aquela assim, Deus, me dê dinheiro só para ir viajar a todas as embaixadas. Só peço isso nas orações, tá, gente? O Ai, resto eu só vontade da gente agradeço. também. É, eu acho que o desejo de todo mundo que tá no bem é conseguir ir para uma ação em São Paulo. Eu acho que é um desejo, aquela ação gigante, assim, que enche os olhos da gente, enche o coração de amor, sabe? Eu Não acho que é? eu imagino que deva ser fantástico. Quando eu estava aí, que eu ia para ação, que eu acabei conhecendo bem desse jeito, é, tipo, meu voo atrasou, eu não consegui chegar a tempo e não consegui ir no dia com Kelly. Foi Oh, interessante. mas ó, tá lindão. Salvador é uma das embaixadas que a gente tem o coraçãozinho, sei a como que chama? A Suzy, né? Susan, Que te ajuda. A ah, Susan, Suzy não, Susan, que te Susan. ajuda, né? Então, tá lindão, assim, e a gente quer saber como que a gente consegue ajudar ainda mais, né? Porque a gente tem um time de expansão, a gente tem um time de comunicação. Você não estava no último webinar, tá? Mas, lógico, eu já Não sabia. deu porque Foi de foi estava no seu véspera de marido ou ação. não? Não, eu acho que foi véspera da ação, não foi? Ah, foi agora Eu dia. acho. Ô, gente, tô Não, a até ação com a foi dia memória. Foi dia 20. 25. Foi 25, não foi? Eu tava na É. situação que eu falei pra Priscila, numa emergência com ele. Sim, Mas sim, sim. graças a Deus, Ah, que bom, né? que bom. Tá melhor.
E daí no webinar a gente sempre tem trazido aquelas coisas legais, né? Então agora a gente está dividindo um pouquinho, os embaixadores dando ideias e melhorias aí para cada embaixada. E uma delas que a gente Pronto. tem falado muito é sobre parcerias, né? Então a gente está montando um material muito legal. Hoje eu já mexi bastante nele. Vai ter um drive específico para os embaixadores, aonde vai ter lá ofício de doação, material para divulgar o projeto, né? Ah, quero falar um pouquinho mais sobre o projeto. Então a gente já tem tudo isso pronto, né? Pronto. E aí a ideia é que a gente dissemine para todos os embaixadores e a gente consiga mais parcerias, a gente consiga, inclusive, trabalhar com políticas públicas, tá, Paulinha? Hoje a gente tem incentivado bastante. Eu sei que a sua região, você é uma pessoa que tem bastante contato, bastante conhecimento. Então, assim, hoje é óbvio que a gente não está se filiando a nenhum partido político ou nem a um político específico, né? Mas nas políticas públicas em si. Então, a gente tem trabalhado um Eu lhe pouquinho. confesso que isso é uma coisa que me trava aqui. É Sim, bom sim. até tocar nesse assunto, que é um assunto em que meio que dá uma travada aqui em Salvador, né? Essa questão, para mim, é... algumas pessoas me buscam, sim, como pessoa, independente de bem da madrugada, e, claro, o bem da madrugada, né? E a gente tem que ter esse cuidado, separar isso, né? Dentro de casa, assim, eu tenho uma família que é ativista, sim, em algumas causas, nós somos ativistas em algumas causas, e eu tenho muito cuidado e eu quero saber até onde eu posso ir. Qual é o passo que eu posso dar? Onde eu posso dar um passo a mais, sabe? Até com as questões de prefeitura, de secretarias. Como você falou, eu tenho uma certa facilidade por ter uma questão familiar, realmente, não só dentro de casa, eu digo assim, pô, e as pessoas falam assim, pô, como é que faz? E aí a gente precisa, e um desejo de fazer isso, mas eu fico aqui atrás, porque justamente para que não haja uma confusão nisso. Hoje é o que eu preciso, é dessa orientação, até onde a gente pode ir, entendeu? Legal, Paulinha. E o nosso grupo vem com essa intenção, né? O time de expansão, e depois a gente vai montar um time de alinhamento de Salvador, onde a gente vai começar a organizar todo o projeto. Então, quem é o líder dos músicos? Quem é o líder? Você está hoje com músico? Aliás, eu estou te devendo a lojinha ainda, mas porque a gente está reestruturando, tá? Então, não esqueci ainda, já está na Pronto. lista. É porque a gente está fazendo todo um inventário da lojinha. Sim, Vamos sim. começar a trabalhar um pouquinho numa linha um pouquinho diferente e ver aonde a gente consegue ajudar as embaixadas, inclusive com a lojinha também, tá? Certo. Então eu não lembro. Eu lembro que você tem psicólogo, jurídico, O jurídico hoje a gente já não tem mais. Assim, as tá? pessoas que estavam fazendo essa questão, talvez vocês estão acompanhando, né? Que hoje, infelizmente, Salvador tem o nível de violência em Salvador aumentou drasticamente. Hoje a gente tem a cidade mais violenta do Brasil, ela se encontra na Bahia. É complicado isso, né? E é uma cidade em que eu conheço, porque a família do meu marido é de lá, é no interior da Bahia. É um lugar fantástico, eu não consigo ver esse lado, viver esse lado, graças a Deus. Nos 15 anos que eu conheço a cidade, que eu conheci através dele, né? Desde que eu casei, eu não consigo ver desse jeito, mas as notícias mostram que está lá. E aqui também está desse jeito, Salvador. O que que aconteceu? As pessoas que estavam no jurídico, as meninas, elas tiveram, tipo, acho que medo e recuaram. Então a gente decidiu deixar essa parte para lá justamente porque a Pop Rua hoje aqui, ela tá dividida assim, é, numa escala de 0 a 10. Hoje a gente tem de 0 a 7 pessoas que estão realmente à margem, né? E as outras três que estão realmente nessa situação toda por uma questão toda social e histórica, né, do nosso país. Então é muito. O jurídico acabou saindo por isso. A gente tem o Navalhas, né? Que vai acontecer agora em outubro. A gente vai fazer uma ação grandona com as crianças do Navalhas, né? Temos os músicos, né? Só que tudo isso está dentro do bem da madrugada. A gente não conseguiu, como você sempre, foi uma coisa que você sempre falou para mim, não, Paulinha, vamos fazer, porque isso cria uma credibilidade, a pessoa vai lá ver, acredita e tal. Eu não consegui a pessoa para movimentar o Instagram do Dia do Bem, porque a gente já fazia o Dia do Bem antes do Dia do Bem estar assim realmente instaurado aqui em Salvador. A gente já fazia isso. Então funciona misturado,
sabe? A gente tá todo mundo, tipo, os músicos estão lá, a gente já levava música para ação. Então, isso eu não consegui aqui, é uma outra coisa também que a gente não consegue desassociar, porque todo mundo quer fazer a fusão, é todo mundo junto. Então, qual que é a ideia que a gente quer, tá, Paulinha? Não é separar, né? Na verdade, é reestruturar e organizar o projeto. Então, por exemplo, vou usar como referência Ribeirão Preto, tá? Ribeirão Preto, então, hoje tem o Bem da Madrugada, o jurídico, os médicos, os enfermeiros e os psicólogos. Cada um é um embaixador, cada um é um responsável, mas ao mesmo tempo estão todos juntos, com ações todas juntas, como Campinas também é, como Baixada Santista também é. Mas qual que é a ideia da reestruturação e veja se faz sentido para você? Hoje, por exemplo, tudo é a Paulinha que faz no Bem da Madrugada e acaba coordenando todos, né? Então, o vínculo social da Paulinha, eu vou usar como um número hipotético, tá? São 10 pessoas que conhecem a Paulinha e que conhecem o projeto. Se a gente pegar um líder para os músicos, essa pessoa dos músicos conhece mais 10. Então, já virou Sim, 20, né? sim, sim. Porque qual que é a ideia do projeto? É que a gente realmente cresça mais, tanto os projetos quanto os voluntários. E por isso que o nosso time vai vir para te auxiliar com isso, né? Mas ações vão acontecer em conjunto e é vocês quem vão decidir. A gente só vai tentar colocar outras pessoas para te ajudar, né? E aí, porque assim, eu sei que às vezes, muitas vezes você fala, ó, você não quer vencer o líder dos músicos, isso e aquilo, e a pessoa acaba fugindo, né? A gente sabe disso. E aqui também a gente passa isso, tá, Paulinha? E a ideia é que a gente mesmo convide essas pessoas para estar junto com você, para andar lado a Pronto, lado com você. E é você quem vai indicar essas pessoas para gente, pronto. Mas então, assim, ó, a para gente te já ajudar. tem essas pessoas que já Ótimo. fazem esse trabalho com a gente. E Sim. tá faltando foi que ficou essa questão assim da amarração, vou falar assim E popularmente. Faltou a coisa ficar amarradinha, entendeu? E aí todo mundo faz assim, não, pô, eu não quero ser o embaixador. Eu falei, então você vai ser o líder. E hoje a gente já tem uma equipe de liderança aqui que funciona que com legal! sim, com o pessoal, com o músico do bem. Nós temos dois músicos fixos que eles vão praticamente para todas as ações com a gente. E toda vez que levo tudo lá, levo o violão, levo e tal. Se eu não levar nada, eu levo o violão e pandeiro, porque eu tenho aqui, já fica dentro do meu carro e a gente já faz um sonzinho, né? Ah, que E delícia. aí, tipo, já vai nessa pegada. E aí ele já tá como líder, que é o Rô. A gente tem o Navalhas também, que é Alexandre, né, que está funcionando isso. Só que como você falou, as pessoas estão sempre querendo ficar atrás. Aqui a gente, Sim. eu falei, gente, não é possível, tipo, ficou um ranço assim de, eu vou falar tudo, mas eu tenho que falar com Paula antes. Eu falei, tá tudo bem. Eu falei, gente, se não é ilícito, tá tudo bem. É para ajudar, tá tudo bem, Sim, sim, sabe? sim. Penso desse jeito. E claro que a gente tem, assim, as diretrizes, digamos assim, que a gente tem que seguir, né, enquanto bem da madrugada e tal. E vai seguindo. Então, isso para mim aí tá tranquilo, porque a gente já tem, né, o pessoal já tem Rodrigo, já tem Isis, já tem. Temos todos os líderes separados, já Sim, tudo sim. direitinho, e tem o Alexandre. Então, assim, a gente já tem Alexandre e Rodrigo, que Que é estão nessas músico e duas, navalhas, que é né? músico, navalhas, né? Eu fiz um convite para os enfermeiros agora, que aqui é bem delicado, porque a gente tem essa questão de encontrar as pessoas machucadas, de ver, e aqui existe um processo da gente até às vezes não poder ajudar, sabe? Eles não podem clinicar enquanto médico, Sim, sim, sim. sabe? Não Enfermeiros podem não. atender. Os enfermeiros também, para fazer um atendimento, eles têm uma certa dificuldade, porque a prefeitura chega, porque a ordem pública chega, né? E fala assim, não, pô, aí tem que encaminhar para tal lugar, você não vai atender. Quantas vezes a gente atendeu grávida de chegar e colocar na porta do posto de saúde, né? De pedir por favor, de parar uma viatura, de pedir aquele socorro. E isso tem sido bem delicado aqui, é uma questão pública muito delicada. Muito, muito, Sim. muito. A gente Então, percebe. assim, só para Pode. concluir, então isso eu acho que é o que está prendendo. Tipo assim, eu tenho os enfermeiros e tenho o médico, porque eu tenho em casa, eu fiz o convite, né? Tipo assim, eu convidei, sabe? Ó, você vai e aquele convite desse jeito, tipo, não vou e tal. Vão fazer um voluntariado, mas não estão à frente disso, justamente por essas questões públicas
que a gente não consegue, é, digamos assim, a gente não consegue colocar em prática. Não porque a gente não quer colocar em prática, mas questões maiores não permitem. No momento que você vai fazer um atendimento, que você vai colocar, fazer um curativo, fazer uma coisa e tal, aí você é interrompido. Aí o lugar está deserto, não tem ninguém, tem só aquela pessoa em situação de rua. Nesse momento aparecem zilhões de pessoas. Aí existem ameaças, existem coisas desse tipo. Aí eu falei, pô, então isso aí a gente vai ter que dar uma segurada por enquanto, né? Então a gente tem esses dois projetos e o Psicólogos a gente está aí também. Tem as pessoas que estão disponíveis, é o que eu queria ver com você, isso só para a gente alinhar e associar, como você já me explicou, algumas coisas. Eu digo você, gente, porque eu encho o saco de Priscila, viu? Desde que eu estou no bem, vai fazer 4 anos que eu encho o saco de Priscila e ela Que vai me bom, aguentando aí. que Ela vai me bom. aguentando aí. Então a gente tem essa questão dos psicólogos. Hoje a gente tem o quê? Tem um grupo, eu acredito que nas ações das pessoas que estão conseguindo ir para a ação, é, pela questão da violência, por essa questão toda que está a cidade. A nossa ação, a gente saía antes 7h30, começava a arrumar as coisas, saía 9 da noite, chegava em casa 1 da manhã. Mudou tudo. Hoje a gente se encontra 6h30, 7h30, a gente está saindo correndo para fazer a ação e, tipo, 10h30 a gente já está saindo, voltando para casa, porque não dá para ficar. Tem determinados locais que não dá. E até as próprias pessoas que estavam nas ruas, hoje, isso é um lado positivo, elas estão tendo. Aqui tem mais abrigo hoje. Albergue. Eles estão conseguindo passar a noite. Tem muita gente conseguindo passar a noite albergada. É massa isso. Outros lugares, eles se recolhem porque por a questão da. Como é que eu vou falar assim, meu Deus? É difícil até de falar, sabe? Porque é tão complicado que a gente prefere até nem falar às vezes. Pela questão, eles são coagidos, vou usar uma palavra, tentar para vocês entenderem, a não estar ali naquele momento, a determinado horário e tal. Então, assim, tem pessoas que moravam em bairros que não eram da periferia e tal, e que são voluntários, e que hoje vão na ação. A gente sempre começou junto e terminou junto. Eu falei, ó, ninguém deixa ninguém. A gente começava a ação num determinado local, terminava nesse determinado local. E hoje a gente tem pessoas que conseguem fazer só a metade da rota e precisam ir embora porque tem toque de recolher no bairro que mora. E é um bairro que não é periférico, não é nada disso. Então, eu acho que hoje o impacto que a gente sofre maior é esse. E a gente tem um número de doadores que não, digamos assim, várias pessoas que eram voluntárias, que estavam ali fazendo a ação, exercitando, né, fazendo esse movimento de amor e tal, não fazem hoje, exercitam doando, mas não conseguem estar justamente por medo. É impressionante como o medo toma conta. Graças a Deus ele não me tomou, nem vai tomar. O pessoal chama a gente aqui de linha de frente, vocês são os corajosos e tal, né? Mas tipo, a gente tem que ter fé, vai na fé mesmo e a gente vai e faz, mas é o que tem impactado. Então, hoje eu digo assim, pô, Pri, a gente vai colocar os enfermeiros, os médicos, assim, são pessoas que têm recuado, o jurídico também, porque muitos usam codinome, não colocam os nomes, tem a questão da documentação, a gente tenta agilizar, não, não posso. Você vai no. Tá doente, precisa de uma ajuda, a gente precisa lhe ajudar ou vai te levar a tal lugar. Não, não quero. Por quê? Porque ele não fala o nome, porque ele não tem uma identidade, porque ele não pode, né? Porque ele usa acessórios, eles mesmos brincam que eles usam acessórios nas pernas e nos braços, aí não podem estar em meio a tantas pessoas. Infelizmente a cidade hoje está assim, é uma Salvador que não era desse jeito. Talvez há 4 anos atrás, quando começou tudo isso, aqui com o bem, antes eu já, né, enquanto sozinha, com a minha família, já fazia, não via nada disso. E hoje a gente vê, é a realidade. Então a gente tenta fazer. E os meses que a gente faz as ações pontuadas, especiais, a gente teve uma ação especial que foi fora de qualquer contexto. Tipo, não era um mês que a gente faria uma ação especial e a gente precisou fazer essa ação especial fechada porque somente 4 pessoas tiveram a coragem de ir para a rua, porque ninguém estava indo para as ruas e a rua estava realmente parada, estava assim, sitiada, assim, Salvador.
entendeu? Sim, sim. É, o que a gente até tem percebido nas reuniões, Paulinha, modifica muito de um país de um país, não, desculpa, de um estado para o outro. É óbvio que a gente vê assim, a gente pontua, né, as coisas boas e as coisas ruins, né? Então a ideia realmente é a gente ter essa troca. Então o Gui vai começar fazendo algumas perguntas, bem simples mesmo. Joia. Você já explanou bastante coisa e eu sei que o Guilherme ia acertando só ali, ó, a todo Ai, vapor. Guilherme, por favor, me perdoem, Mas porque não, isso tem que é segurar minha ótimo. língua. Eu Não, Não, tento isso é segurar. ótimo. pelo Tem Ótimo. que segurar a contrário, é língua. isso que a gente espera. É um Segurar a bate-papo, língua. não é uma coisa objetiva, né? Inclusive, É um você bate-papo. pontuar é melhor ainda, né? Porque você já sabe aí quais são os Tenho que problemas. segurar a língua. Tem nada, tem nada. Tem que Eu não falar tô, mesmo. eu não tô na sala de aula agora. Eu não tô na frente da sala de aula. Não tô dando aula. Não é pra Ah, Paula agora aqui. não, tem que Tem que falar mesmo. segurar. Falar mesmo, isso foi perfeito. Já tomou nota aí disso. Gente, ó, não passa essa gravação para frente, mas essa mulher, que mulher Brasil. A Paulinha é incrível. Sou fã real oficial, ela sabe disso. Oh, gente, obrigada. É, Não é? Eu Não tem que tento eu falar. ajudar. e Aqui na esse. nossa região, a gente sabe que tem a dificuldade, né, da pop rua, tem tudo, mas automaticamente a gente consegue coisas mais fáceis. A gente sabe que Salvador já é um estado mais complicado, né? E levar esse projeto aí é só para guerreiro. É só para guerreiro mesmo. E a gente fala, né, Paulinha, é missão de vida, né? Eu falo hoje É, assim, eu faço isso, estou há 4 anos nisso, e faço com muita gratidão, porque que triste seria a é. gente vir aqui e não poder ajudar o próximo, né? É muito triste Ou eu isso. chego a ficar fazendo que nem as meninas, eu fico arrepiada agora. Eu digo assim, gente, eu não consigo entender como é que tem pessoas que ficam paradas, que não conseguem fazer um movimento, que não sentem a necessidade, né? Eu acho que é necessidade, eu sinto a necessidade disso. Eu não posso. Hoje eu tenho filhos, mas eu não tinha filhos até ontem e eu já fazia isso. E eu nasci vendo minha avó fazendo isso e minha avó me levava e minha filha com 8 anos, no aniversário dela de 8 anos, ela falou, mamãe, eu quero entregar umas quentinhas na rua também. Aí eu falei, eu vou levar. Eu falei, você quer levar o quê? Ela falou, Legal. a comida que eu mais gosto. Aí eu falei, pô, me ferrei, porque a comida que ela mais gosta é a que eu mais gosto, que é feijoada. E feijoada é complicado, né? Negócio. Aí ela falou, ó, a gente vai levar. Mas eu quero meu aniversário da Mini. Eu falei, tudo bem. A gente fez o aniversário dela em casa, da Mini, tudo direitinho. Mas antes, acredite, ela não foi depois, não. Na mesma noite, os convidados ficaram esperando. Alguns entraram nos carros com a gente saiu no roteiro, foi no centro da cidade. E ela quis ir também. E foi entregando, sabe? Ela fazia aqui, ó, do meu aniversário. Compartilhe comigo, com 8 anos. Gente, eu olhei e falei, não, não é possível. Eu falei, é sobre isso que a gente fala. A gente não precisa ensinar nada, é só fazer. A criança vai lá e vê e faz, sabe? Aí toda vez. Aí ela criou essa rotina que todo mundo na minha família faz aniversário, mas todas as vezes a gente sempre doa alguma coisa de alimento pronto no mesmo dia da festa para outras pessoas nas ruas. Aí eu falei assim, ah, fantástico. Eu falei, é isso aí. E ele já foi para várias ações comigo e passou a não ir por causa da pandemia. Os dois passaram a não ir, os meus dois filhos. Por causa da pandemia, dei a segurada deles, né? E hoje eles querem voltar, mas eu não dá, agora já não dá por causa da violência. Então aí eu falei, ó, preserva aí. E aí eles me ajudam aqui. A casa fica de ponta cabeça na semana da ação. Aqui é um QG também, né? E envolve todo mundo. Sei muito bem como é isso. Gente, aposto que Fer e Guilherme ficaram com os olhinhos marejados. É, É Aham, muito lindo, arrepiada. não é? É muito lindo é ouvir isso. E porque eu falo que a Paulinha Muito. realmente. sim, e a gente conversou com outras duas embaixadas ontem, a gente vê que assim é muito diferente, totalmente diferente cada uma. Conversou ontem com a de Sim, sim. É Cuiabá, muito legal, né? Ver essa né, que diversidade. era Cuiabá tem lá uma pegada mais rural, né, falou que lá todo mundo é muito caridoso, tem poucos moradores, então eles fazem muita ação, instituto, eles vão ajudar o pessoal lá do Pantanal, é outra Sim. questão, né? Enquanto aí com você o desafio é totalmente outro, é, e é uma abordagem totalmente diferente para cada um, né? Eu acho que essa conversa é justamente para isso, para a gente entender e pensar
transportar soluções, pensar aqui, pegar alguma coisa que a gente já viu em outro lugar, ou a gente pensar alguma coisa do zero e tentar dar esse empurrão. A Ah, gente faz ações em instituição também. Pri já é, viu, né, que a gente faz, geralmente faz. A que gente fez legal. várias ações lindas, tipo idosos. Final de ano a gente faz ação para lar para idosos. Crianças também que estão em situação de vulnerabilidade, a gente faz abrigo. Sempre a gente faz, assim, monta aquela festinha, presente, medicação, tudo. Fora que agora a gente virou tipo, o WhatsApp, eu falei, a gente precisa criar um WhatsApp do bem da madrugada, porque o meu WhatsApp, graças a Deus, Senhor, obrigada, eu tenho vários amigos, já fica aquele 999 mais 300 mil mensagens. Eu tento responder todo mundo, né? A louca que eu digo, ó, se não quiser ser incomodado, desliga o celular, porque se eu estiver acordada 2 horas da manhã, ou se eu lembrar 2 horas ou 3 horas, eu vou colocar lá a mensagem para eu não esquecer no dia seguinte. Tá incomodado, coloque no silencioso, tá tudo bem, sabe? E troca. Ah, eu tenho uma geladeira. Paulinha, tem uma geladeira que uma pessoa quer doar, precisa de alguém. Gente, é impressionante como às vezes à noite uma pessoa fala isso. No outro dia de manhã, quando eu acordo, meu celular tá lá, tipo, ô Paulinha, ó, uma vizinha, ou uma senhora que mora numa ruazinha, não sei onde, tinha uma geladeira, quebrou. Eu falei, não, Deus, obrigada, universo. Sabe? A gente faz isso o Sim. tempo inteiro. Roupa, Sei bem como é isso. geladeira, TV, mudança de casa. A gente se reuniu para ir pegar uma família que tinha uma pessoa que cuidava de mais quatro. Essa pessoa adoeceu dos 4 doentes que tinha em casa. A casa estava que os vizinhos não entravam na casa porque estava mal cheirosa e descuidada. Aí juntamos as quatro, né? Assim, olhamos uma para a cara da outra, tipo, o que é que a gente está esperando? Aí, tipo, vamos pedir um Uber ou quem vai de carro? Eu falei, ó, nunca fui nesse lugar, não sei onde é, não vou dirigindo. Vamos lá, juntamos, fomos os 6, pegamos mais 2 rapazes queridos, voluntários também, e a gente foi lá e limpou a casa toda e deu banho em todo mundo, porque conseguiu uma das meninas que é enfermeira, colocou eles para Uhum. arrumamos tudo e a gente saiu. Então, assim, acontecem milhares de coisas. Eu falei, isso sim é uma ação. Pô, tá chovendo hoje, tá chovendo muito, tá todo mundo confortável. Em Salvador, gente, agora faz frio. Complicado isso. Vocês vão rir, mas 20 graus pra gente é frio. É frio, bem, já tem um ano que eu saio daí. Eu bem sei. 20, você viu, Fernanda, 20 graus aqui, né? Uhum. Então, assim, aí eu tô aqui em casa, eu moro no 16º andar, num bairro alto. Totalmente ventilado. Aí eu tô aqui com frio. Aí quando pensa que não, um com o outro, o telefone começa a cruzar. A Susan liga para mim, eu ligo para ela. Gente, vamos na rua, vamos entregar casaco. A gente sai catando casaco em casa, capa de chuva, se reúne e entrega e funciona. Então, assim, eu acho que basta ter vontade e coragem. A Ainda não me rede falta forte. coragem Uhum. de, de, de ir na rua, não. Tenho coragem, sou medrosa. Eu digo que eu tô armada o tempo inteiro. A gente tá todo mundo assim. E quando chega alguém novo, diz: tá armado, tá armado. Estamos armados. Quando a gente tá com as camisas, a gente tá protegido e armado lá, ó, bem da madrugada. Tá tudo bem, né? É, esse tipo de pessoa que a gente espera como embaixador, né? Que esse é aquele. Você que é motivado e leva os outros junto, né? Esse espírito. Eu ia perguntar uma coisa. Você falou da violência. Você acha Hum. que aumentou por causa da pandemia? Foi a pandemia em si? Foi Então, difícil dizer. eu acho, eu acho que não. Eu acho que não. Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, com a pandemia, a gente viu, em determinado momento, a gente viu um público diferente nas ruas, sabe? Por exemplo, a gente não via criança nas ruas, a gente tinha dificuldade de ver. Na pandemia, a gente viu demais, tanto que a gente não fazia, a gente fazia especial para crianças, e assim, na pandemia, a gente viu o tempo inteiro, né? E adolescentes, eu acho que a questão não foi a pandemia, eu acho que a questão é realmente são as drogas, eu acho. Porque a maior parte, a maioria deles que estão nas ruas, eles conversam pra gente, eles falam assim, pô, eu saí de casa porque eu estava causando desconforto para minha família porque estava usando droga, eles dizem, entendeu?
Então, assim, para poupar uma mãe, poupar um pai, poupar todo mundo, eles vão para as ruas. A gente ouve muito isso. Então, eu acho que a pandemia não fez isso. Muitas pessoas conseguiram sair até no final, com as questões políticas, sair das ruas e partir para um aluguel social. Eles conseguiram. Muitas pessoas. Tinham locais em que tinham os pontinhos certinhos, em que eles diminuíram. O número de pessoas diminuiu, porque a gente precisou até recalcular a rota, fazer uma rota diferente e tal. Justamente por isso, que tinha uns lugares que tinham algumas pessoas que já não desistiram por isso. Então eu acho que não foi exatamente a pandemia. A pandemia mudou o público de verdade, porque a gente não via criança na rua e depois da pandemia a gente viu famílias inteiras naquele período. E hoje você, na sua visão, você acha que tem muitos moradores para pouco voluntário? Você tem uma quantidade de voluntários que consegue atender bem? Tem pouco morador? Então, assim, a gente tem um lema assim que se, se estivermos em dupla, tá tudo bem. A gente só não pode ir sozinho. Fazer a ação do bem pontuada, que eu já indico para eles, ó, tudo que você fizer sozinho, e já que você é voluntário do bem da madrugada, você faz em nome do bem da madrugada. Eu converso muito isso com o pessoal também. E hoje, graças a Deus, eles conseguem entender. Porque a gente teve um momento, justamente na pandemia, que foi um divisor de águas. A gente tinha uma outra pessoa que estava junto comigo fazendo esse processo todo né, da embaixada e que no momento em que as pessoas mais precisavam recuou. Né? Eu entendo, respeito, entendo, mas assim eu tinha questões assim realmente particulares de saúde em que me deixou 2 meses em casa porque pegou todo mundo, né? Sou humana, né? Graças a Deus, bem humana. Aí tive aquela questão assim de ficar fazendo ação em casa e pedir que as pessoas doassem direto. Eu coloquei minha cara na TV, gente, morrendo de vergonha. Pense que eu falei assim, eu fui para a TV Bahia e pedi para alguns abrigos e para as pessoas que fizessem a doação diretamente, porque não tinha como levar. Ninguém queria mais sair de casa naquele período. E eu tinha uma questão que eu precisava sair somente 2 dias para fazer um tratamento, para acompanhar. E eu voltava e fiz testes. Eu nunca fiz tanto teste na minha vida nessa pandemia. Só pelo meu plano de saúde eu fiz 13 e fiz mais outros. Porque eu ia para a ação, eu voltava, eu tinha que ficar em isolamento, fazia o teste para poder estar com a minha família de novo, com meu marido, com meus filhos, entendeu? E com a minha mãe, que juntou todo mundo, porque era asmática, então eu tinha todo mundo. Eu tinha um oncológico, uma asmática, uma filha com processo alérgico. Eu falei, pô, tô ferrada. Mas aí no segundo mês, eu falei, não, eu tenho que continuar. A gente precisa ir para a rua. Como a gente vai sair da rua quando as pessoas mais precisam? E aí meu marido falou, ó, ou você volta agora ou acabou bem da madrugada para você. Eu falei, bom, eu só estava precisando ouvir isso, né? Porque ele era a pessoa que mais me tocava naquele momento. Falei, então, continua, eu vou para a rua. E aí voltei a ir para a rua. Nesse retorno para a rua, a gente começou a fazer essas, assim, 2, 3 pessoas, 5. As pessoas que eram mais idosas, a gente pediu que eles passassem a ser somente doadores e se recolhessem, ficassem em casa, sabe? As crianças, os adolescentes que iam, a gente também pediu que desse uma segurada. E foi seguindo e veio fluindo até hoje, né? Então, assim, a gente faz uma ação hoje, a gente tem, são fixos, nós temos um grupo de 15 pessoas que nós somos fixos, nós estamos em todas as ações. São pessoas que eu sei que a gente vai contar sempre, só se acontecer alguma coisa esquisita. Mas a gente fazia uma ação, desde a primeira ação, a gente teve 43 pessoas. Na primeira ação que a Pri veio, que Lu veio também, né, que trouxe, eu digo assim, que a gente recebeu o presente aqui, foi nessa primeira ação com 43 pessoas. E a gente ficou por um bom tempo com essa faixa de 40, 30, 30, 40, 30, 40. E um dia a gente se viu 8 pessoas, 6 pessoas, 8. Funcionou. Então, assim, se tiverem 20 pessoas, a gente vê, a gente faz a gente já tem um roteiro. Hoje tem uma pessoa que eu já pedi, né? Isso já deixei assim, determinada para criar a rota. A gente já tem um roteiro fixo. E se houver alguma mudança por alguma questão, tipo, na ação passada a gente estava com um roteiro fixo, e quando a gente chegou no lugar que a gente doa, assim, tipo, 100 sanduíches, 100 copos de café com leite, mas não tinha ninguém.
Aí a gente olha para um lado e outro e disse, meu Deus, o que está acontecendo? E eu costumo passar e já ficar olhando, né, e vendo. Aí eu falei assim, poxa, você não olhou e tal. Aí uma pessoa surgiu depois e falou assim, pô, passou um ônibus aí, levou a galera aí, levou o pessoal para um lugar aí para dormir e tal, pereri. Eu falei, estranho isso. E foi daí que eu fui fazer esses contatos e ver que essas pessoas que sumiram de repente naquele dia, elas na verdade receberam um local novo para moradia. E foi justamente na semana da ação. Aí eu falei, bom, então aqui a gente não vai mais deixar separados 100 kits para entrega aqui, que é mais ou menos isso. A gente vai mudar e vai para um outro lugar. Mas aí a gente descobriu um outro lugar, né? Graças a Deus a gente descobriu um lugar que tem em média assim 130, 150 pessoas, daquele jeito mesmo, que quando a gente chega lá é fantástico porque a gente consegue alimentar elas. E a gente ainda consegue ganhar um sorriso, ganhar uma música, dançar um pouquinho, porque eles fazem o som e voltar para casa mais feliz. E assim, por outro lado, é pensar, pô, por que eles estão aqui? Aí eles também foram deslocados de outro lugar pela questão da coação de outras pessoas, precisaram sair e foram para lá. Aí a gente vai juntando e vendo essas histórias e fazendo esse movimento. Mas assim, a gente tem mais ou menos isso, de 12 a 15 pessoas que a gente sabe que chova ou faça sol, elas estão ali com a gente em todas as ações, entendeu? Mas eu adoraria que fossem 50 pessoas, que fossem 40 novamente, entendeu? Na própria pandemia a gente conseguiu chegar a isso também. Depois que terminou, né? Que foi diminuindo, a gente conseguiu fazer ação assim com 30 pessoas, fazer as entregas, fazer tudo direitinho. Mas hoje tá assim, tem gente que fica um período e some. A gente teve também assim, tivemos as perdas dentro do próprio grupo. Tiveram pessoas que adquiriram problemas por causa da pandemia. E sim, a pandemia deixou várias sequelas assim. Tipo, várias pessoas ficaram com depressão e que estavam do lado da gente. E é uma coisa que eu digo sempre, pô, a gente está olhando assim e olhem assim, ó. Vamos olhar um para o outro, a gente se cuida, né? O grupo a gente se cuida. E aí várias pessoas têm a questão da depressão. Então tem gente, a gente tem pessoas que vão numa ação um mês, sim, um mês não. O mês sim é o mês que a pessoa está fora do quadro depressivo, ela consegue acompanhar a gente na ação. O mês não, a pessoa está na cama, não levanta. No máximo fala no celular e mas eu tô ali. Eu falo ali, eu mando a mensagem, eu insisto, eu digo, pô, você é importante, cadê você? Vamos lá, a gente precisa do seu voluntariado, você precisa estar ali, a gente tem que fazer isso também. Mas algumas pessoas têm essa questão. Vou dizer para vocês assim que talvez um grupo de voluntariado, por exemplo, a gente vai imaginar, digamos, se a gente tivesse 50, 20 pessoas dessas 50 adquiriram uma depressão pós-pandemia ou durante a pandemia. Uma coisa que tá aí um ponto que eu acho que é interessante. Não sei se vocês têm relato disso em outras embaixadas, mas foi uma coisa que me despertou muito. Pessoas do próprio grupo que faziam esse trabalho voluntário e que, assim, é, a gente tenta fazer com que elas voltem. Alguns conseguem ir numa ação ou outra, mas estão afastados porque estão em tratamento ainda, né? Me preocupa, claro, né? Mas a gente vai tentando. Eu não sou psicóloga, eu sou neuropsicopedagoga, só, mas não sou psicóloga. Aí a gente tenta fazer com que o nosso amor faça esse envolvimento que a gente sabe que ajuda, né? E tenta buscar acompanhamento sim para quem não tem, por um acaso, um plano de saúde ou tal, para a gente vai ajudando um ou outro para que essa pessoa faça esse acompanhamento, que tenha tudo isso. A gente tentou auxiliar essas pessoas nos momentos das perdas e tal, mas foi um ponto muito forte isso, da quantidade de voluntários. A pandemia, ela deu uma cortada, de verdade. Caramba, é um ponto bem interessante. Eu acho que eu até entendo por um certo lado, acho que o voluntário ele já tem uma certa sensibilidade, isso acaba sendo uma faca de dois gumes, né? É tanto que ajudar, mas também já tem aquele, de repente, aquelas marcas ou passado mais sombrio aí que acaba realmente afetando mais essas pessoas.
Inclusive, até coloquei em debate aqui no nosso grupo sobre a gente, quem sabe, até pensar em apoio aos próprios voluntários, né? Não só as pessoas, mas também pensar em como que será que está a nossa atenção com os voluntários do projeto. Interessante esse Isso, ponto. isso Legal que sua a gente, eu sempre pontuação. digo, que olha para o lado, a gente se ajuda, a gente falou, olha para o lado. A gente percebe muito, a gente dá, a gente, assim, nós somos hoje uma rede de apoio aqui. O grupo, ele não está grandão, assim, lá no momento da ação, mas ele, pelo menos assim, hoje a gente tem, não sei se talvez 50 pessoas num grupo, né, que estão assim ligadinhas mesmo. Olha, eu não vou, mas eu tenho aqui, eu vou fazer o caldinho de feijão que a gente doa, que é fantástico agora. Ando uma pessoa, ficam felizes demais. Aí eu vou fazer o caldinho, aí outra, ó, vou arrumar os pães, vou fazer o café, vou levar não sei o quê, ó, eu pego tal coisa, tal doação, vou arrumar as roupas, vou lavar as roupinhas que tem para entregar. A gente faz isso e vai cuidando um do outro. Por tal pessoa sumiu, por que sumiu? Quantos dias? Cadê? Como é que tá? Né? A gente acompanha, a gente teve cirurgias na pandemia que nós fizemos rodízio para acompanhar voluntário, porque o voluntário, ótimo, a nossa voluntária, o marido não tinha tomado vacina, não pôde acompanhar ela, ele Viraram uma obrigou a tomar família, então. vacina. É a família do bem mesmo. E aí a gente teve que fazer o rodízio para ver quem ia dormir com ela no hospital, porque, né, aí tipo uma outra que vai ter bebê, meu Deus, engravidou na pandemia, como é que a gente faz? E a criatura querendo ir para ação, a gente deixa dentro do carro e arrumar enxoval e coisa e tal assim, e olhar para aquele que está ali. O tempo todo eu pontuo isso, gente, olha para o lado, vamos olhar para o lado, vamos olhar para o lado, né? Porque e as histórias, como você falou, de quem vem. Tem pessoas que vêm com uma história muito forte, que já esteve do outro lado. A gente tem, assim, tipo, tem 3 pessoas que já estiveram do outro lado e hoje elas são voluntárias e doadoras. E doadoras de chegar junto, de verdade. De doar, de eu vou ali comprar, ou eu vou buscar na casa de não sei quem, cadê? Eu vou arrumar, eu lavo, eu passo a roupinha, eu entrego e entregar o lanche, ouvir aquela conversa, sabe? Porque já esteve daquele outro lado. Eu acho isso. Eu fico emocionada de pensar nisso, mas é muito bom ver Bom, que isso pode mudar, né? bom, Paula, adoraria ficar ouvindo bastante tempo aí as histórias, né? Mas para a gente poder finalizar mais algumas perguntinhas, eu vou fazer algumas mais objetivas. Venha, Kits. Você sabe quantos kits têm sido distribuídos? sei, exatamente. Opa, quantos? Eu estou preenchendo o infográfico que eu vou colocar amanhã Olha, que desse mês legal. passado. Esse mês passado a gente entregou 300 kits somente, porque foi um mês que foi muito em baixa. Mas é um valor Que orgulho, considerável. ela já está fazendo o infográfico. Ah, Porra! mas é muito Eu orgulho. aprendi, olha, infográfico. Imagina, nem vou falar para vocês quem foi que me ensinou, tá? Ó. Mas tudo bem, né? Né? Sua Mas linda. Salvador é um eu, arraso. eu e Susan, a gente sempre teve uma piração disso, assim, da quantidade, de arrumar, de ajustar e colocar tudo igual para todo mundo, porque se você chega em determinado local e você não coloca o kit igual, tá faltando, ó, esse aqui tá com sanduíche, mas não tá com biscoito creme crack. Uhum. Ou E- então a e- gente começou a contar isso Você falou que direitinho. 300 é pouco. Então, assim, quanto que você... Então, meses bons ou Pouco porque normais? a Quanto? gente, normalmente, a gente distribui 500 e 600 kits. E Ah, assim, numa época boa, a gente já estava assim, distribuindo 600. A gente já distribuiu 600 kits de lanche e higiene. ó, que legal. Cada de lanche de higiene. O kit de higiene hoje, ele diminuiu muito. 300 kits de lanche. A gente entregou 300 lanches no mês passado. Mas de higiene não, diminuiu muito. Por quê? Certo. Como a gente diminuiu, a gente preferiu priorizar. Falei, gente, vamos priorizar, né, o alimento. E aí, sabonete de Sim. repente, sabe? Mas tem meses que a gente consegue colocar perfume, desodorante. Ah, desodorante é fantástico, é uma festa, né? Esse do infográfico E você começou a fazer só esse mês? Já tem feito? não, eu fiz alguns meses, mas assim, confesso que assim, eu posso passar, a gente tem de todos os meses, principalmente depois que a gente começou a receber essa doação, tem um ponto de Aí coleta. vocês pegam pra Porque postar no antes, Insta daí.
Eu geralmente coloco em Isso. stories e tal. É Legal. uma Aí eu vou arte ver. Aí vocês fazem o quê? No é, Canva, coisas assim? Ou Excel, Priscila Data mandou Studio? Priscila já me mandou a pesca. só E para Ah, aí você eu vou lá e entender. altero. Ah, É sei uma que mano. arte que a gente Opa, aí tem sim. padrão. Então, hoje, ó, Salvador faz, Ribeirão faz, Campinas faz. Chegou a mostrar essa A já, Pri? nossa ideia, para você, acho que ainda não, mas posso mostrar Olha, depois. tá É devendo, muito hein? legal, é muito Eu não sei se legal, ele tá, eu não sei se ele porque as tá igual, pessoas mas eu já tô com veem os isso, né? dados. Tá. Não é, Isso. Paulinha? Porque as E, pessoas veem, e né? Que a acreditar. gente E de eu acho fato tá importante. fazendo. Sim, sim, É Eu acho bastante. legal, é legal. importante. Eu acho muito Loja. importante isso. Perfeito. Lojinha. Como que tá a lojinha em Salvador? Salvador. Salvador tem uma história de lojinha, vou tentar encurtar. Opa. A gente tinha outra pessoa que ficava responsável com a questão da lojinha. E quando ela se afastou do grupo, que eu fiquei sozinha, assim, entre aspas, sozinha nunca, né? Sempre tive essa família grandona. Mas assim, quando eu fiquei com isso, eu fiquei sem o material físico na mão. Ficou com ela, isso demorou alguns meses e eu tentei pedir para conseguir pegar. E aí foi quando Susan se ofereceu para poder fazer essa parte da venda das coisas da lojinha que a gente tinha recebido desde a primeira ação, acredite. Depois um outro pedido, uma única vez. E foi uma loucura, porque nem tudo veio, foi tudo muito perdido, tudo muito confuso. E aí Pri também tentou fazer essa mediação aí para ajustar isso e a gente ainda não conseguiu ajustar essa lojinha. Hoje eu passo o link para o pessoal. Lhe confesso que às vezes aqui funciona muito de tipo, tem aí agora, sabe? Mas hoje a gente não tem. Né? Eu brinco com as meninas que a minha camisa do bem da madrugada, eu nem tô com ela aqui hoje, ela já tá cinza. Porque é a minha primeira, Ah, ela tem isso é 4 anos. uma coisa Eu falei, eu tenho que importante me. de dar uma olhada mesmo, né? Resolver isso. Eu falei, eu tenho que me manter, mas tem uma vantagem, que eu digo, eu tenho que me manter dentro dela. Então, eu tenho Vocês que dar então uma não, segurada. vocês não conseguiram por conta de falta de organização mesmo? Não foi uma questão financeira nem nada? Também tem relação. Não. Primeiro foi porque a gente não conseguiu ter tudo de volta para poder fazer essa venda e conseguir organizar aqui. Aqui as pessoas, tipo, elas não dão assim, tipo, eu vou dar R$ 50 numa camisa, não. Pô, eu vou dar R$ 20 e vou doar 30, 50 eu compro 50 coisas para fazer a doação, sabe? Tem essa queixa dos valores. A gente sabe que quando é para doação, tipo, quem não vai, quem não participa ou não entrega, ele até pega e compra talvez uma camisa, mas aí também não faz mais nada e segura um tempão. O público é meio assim, aqui é esquisito. Nesse sentido é diferente, Hoje vocês não entendeu? têm estoque nem nada de camisa Hoje a nem gente nada. não tem estoque. Não, a gente foi o Tem. que eu falei para a Pri. A gente tem 2 voluntárias novas, as meninas não estavam. Eu digo, gente, quem tem aí, porque elas não queriam ficar fora. E quem tem a camiseta, e quem tem mais de uma, Mas empresta aí, você porque gostaria de pegar algumas então? Você tem essa a perspectiva? gente precisa. Eu já passei Precisa. para a Priscila que a gente precisa Perfeito. disso, mas a gente precisa organizar essa outra parte que ficou, E, inclusive, né? até no começo da conversa que eu até falei com a Paulinha, a gente está Perfeito. reestruturando a lojinha, mas eu já tenho um pedido da Paulinha já parado para poder enviar para ela. Assim que a gente É, terminar essa contagem e organização da lojinha, a gente já Certo. vai começar a enviar. Beleza. e a gente precisa fazer esse retorno do que a gente conseguiu, do pouco que Susan Sim, conseguiu pegar de volta para poder repassar, entendeu? Porque tudo a gente vai e compra alimento. A gente só imagina ali. Tipo, pô, foi uma camiseta ali, ó, R$ 30. Eu falei, ó, 30 sucos de caixinha, Uhum. sabe? Sim, a lojinha ela impulsiona muito o Bem financeiro. desse jeito. Importante. E até pela questão de vestimenta, tudo, que nem você falou. Às vezes tá com uma Sim, a velha pessoa se ou. sente inserida. A É, ou pessoa se várias sente pessoas inserida sem. quando tá ali assim, É, entendeu? então a lojinha ela influencia em vários aspectos. Importante. É. Então vamos dar uma olhada nisso. Webinar, você participou de algum? Já ouviu falar? Planejado? Vários. Se Priscila me convocar, eu tô lá. Esse último eu fiquei chateada, porque não deu mesmo, mas é porque foi uma questão de saúde, não deu. Mas Claro. eu gosto e tento me controlar, porque ó, Aham, perfeito. gostava Inclusive, demais. você pensou em chamar alguém pra ir? Do sua equipe, quando você não pode? Sempre, Você chamou? Ah, sempre, então tranquilo. mas não funciona. O negócio é difícil, Não, por não, isso que eu vou te tranquila. falar. É normal. Eu penso sempre em dividir, mas o pessoal fala, Perfeito. ai, não quero isso, é compromisso e tal. Não sei o que. Eu É, falei, gente, mas é um compromisso tranquilo e tal, sabe? Mas agora com essa questão dessa liderança, essas duas, perfeito. Susan não consegue. Ela já entrou, mas ela fica lá calada, ela entra e sai calada, e ela fala que não vai falar, porque pense
numa pessoa. É meu oposto e me combina. É um negócio sério É ali. retraída, mas ajuda também. Não, totalmente. Ajuda totalmente. Mas é porque não aguenta, tá Travada. ali, é Ai, impaciente, paciente. agoniada. É aí. Empresa. Vocês têm conseguido alguma coisa com empresa? Procuram, não procuram? Empresa. Ajudam bastante. Procuramos. Eu consegui, eu já tenho eu tenho um ofício que na época o João passou para mim, porque eu pedi muito para ele, mas a gente não estava conseguindo justamente por causa do CNPJ, mas consegui ver cumprir o CNPJ já. É, esse mês agora, dia 10 tem uma pessoa que vai estar saindo para fazer essas entregas para a gente, porque eu acho que a gente tem que conseguir essa parceria. A gente tem com pequenas empresas, sim, micro empresários que ajudam, e eu falei que a partir desse mês agora eu vou fazer, roubar a ideia de Priscila. Roubar não, compartilhar. Que é colocar ali, pô. Tá, ó, lojinha tal, parceria aí, fez essa parceria, fez Você essa sabe que você doação, tem todo acesso lá ao Canva. Posso te né, para mandar os poder. Até links. pra empresa, assim como o voluntário gosta de ver a foto Sim, dele no Instagram, a empresa a também empresa gosta, né? também quer. É o famoso É, ganha-ganha, né? É o Pô, famoso e assim, ganha-ganha, né? a tem nada gente a perder, tem né? hoje das pessoas que estão no Ganhar. grupo, eu acho que quase todas que estão ali no voluntariado, todo mundo trabalha, mas a gente também tem uma empresa de alguma coisa, É. entendeu? Uhum. É, eu acho que quase todos. Acho que todos somos microempresários. Ótimo. Sim. Pô, que legal, que legal. E isso que é Também. legal, né, Paulinha? Porque gera uma visibilidade para a empresa e para a gente, como ONG, não tem um custo, né? É Exato. realmente de divulgar que aquela empresa está ajudando. Então, todo Sim. mundo hoje já está fazendo, Ribeirão Preto já está fazendo essas artes também, que tá bem lindão, assim. Tem, o que você Esse precisar, mês você sabe agora que estamos passado a aqui. gente já ia fazer isso, mas é porque a gente estava com um problema com a arte, entendeu? Com uma dificuldade muito grande, mas agora também já consegui uma pessoa que ele falou assim, não, pô, eu vou de perto, daqui. Porque longe não tem funcionado, eu coloco lá, fico no limbo. Aí chega a ação, eu falei, pô, valeu. Inclusive, Paula, Numa vou próxima. só aproveitar que é para encerrar, só preciso fazer uma pergunta então sobre rede social e sobre digital influencer. Você conhece digital influencer aí na região? Vocês já contataram algum? Não? Eles ajudam, não ajudaram? Já, já. Já a gente já contratou alguns. A gente tem umas pessoas aqui que tipo assim, são músicos, a gente tem. Eu tô devendo essa, porque assim, eu tenho especialmente em casa pessoas que estão na mídia, é, que são músicos, que são atores, que trabalham com isso e que eu tô devendo isso para o bem da madrugada. Tipo, é uma coisa que eu tenho que me cobrar, porque eu acho que isso ia propagar e ia ser muito legal. Ah, As sim. pessoas Você vão tem esses contatos, mas ainda também. não botou para trabalhar. Não coloquei para Tá trabalhar, planejando. porque algumas pessoas nesse meio, tem muito assim, o que acontece aqui, tem gente que não consegue, que faz assim, pô, eu não posso por causa de contrato. A gente Certo. entende também, né? Por causa de contato e tal. E outros é por uma questão de oportunidade. Às vezes, naquele momento, a gente não está com alguma coisa do bem, ou não consegue uma coisinha aqui ou ali. Mas já falei para as meninas que a gente precisa se organizar para isso. Por isso, eu preciso ter algum material, né? Porque tem gente que, tipo, eu consigo mandar o material só, né? Eu tenho gente em casa que eu fico assim, pô, sabe, na família, que eu digo, pô, o que é isso? E a pessoa, tipo, ajuda, faz a doação, né? E tem gente também que tá ali, faz a doação, mas não quer aparecer. Tem isso. Certo. Então, então, como que tá a questão de rede social? Como é que tá a questão do Instagram de vocês? Quem cuida? Na sua avaliação, como é que tá? Rende, não rende? Tá tranquilo? Você tá precisando de algum apoio? Vocês estão Ó, o perdidos? Instagram. Não, eu acho que assim, é porque Instagram acho que é uma coisa muito, assim, é muito regional. A gente tem que ter uma linguagem assim, mais próxima, né? Hoje a gente já tem 3 pessoas, né? Porque, tipo assim, eu olho o Instagram, mexo e tal, mas tem aquela pessoa que vai mexer no Instagram, mas não se sente segura, tem a pessoa que quer mexer, quer utilizar, mas é, adoro, sou super grata de verdade pela ajuda, mas que não tem a condição de fazer aquilo, porque não consegue redigir direitinho, sabe? E eu acho que isso impacta pra caramba. Fico preocupada com isso. Eu percebi que o movimentar, a gente está estudando isso. Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa que ele é um jornalista, que ele tipo, super queria fazer essa ajuda, mas não está conseguindo o tempo. Aí já passou para uma outra pessoa que é quem
tá também cuidando disso. E quando não cuida, aí eu abro o Instagram, Susan utiliza o Instagram e a gente está passando para essa pessoa que, tipo assim, é como se fosse uma empresa. Ele tem uma empresa e ele faz isso, né? E tudo a gente tenta associar. Só que a gente precisa que os voluntários também chegam lá e curtam aquela mensagem, que falem, que façam alguma coisa para a gente conseguir fazer. A dificuldade, eu percebo isso no Instagram. Eu cobro o tempo inteiro no grupo. Eu digo, gente, vocês queriam tanto que fizesse essa postagem, tá lá. Vai lá, dá uma curtida, seus amigos vão ver. Agora tem aquela questão do convidar e tal. Eu acho que isso está ajudando. A gente consegue chegar em algumas pessoas. E pessoas assim, é, como você falou, de influencers e tal, outras pessoas de chegarem e de chegar a procurar a gente, né? Assim como pessoas públicas e pessoas da questão política chegam na gente. E é isso que eu preciso desse apoio. Como é que eu Sim. vou lidar com essa questão? Porque a gente faz, não, a gente não tem um vínculo político, mas eu não posso ter esse vínculo político como, até que ponto, onde, porque essas pessoas querem ajudar. E eu quero saber como é que eu vou conseguir desassociar isso. Eu desassocio, mas como eu vou conseguir receber essa doação para poder repassar e de uma maneira que não seja, tipo assim, uma propaganda, entendeu? Eu preciso dessa ajuda, de verdade. Hoje eu preciso. Entendi. Porque tem algumas pessoas que estão envolvidas nisso, nessas questões políticas, e secretarias de. Tipo, um amigo me conhece, sabe que eu faço isso, entrou em contato com a secretaria entra em contato comigo e a gente fica. Eu estou me sentindo travada em relação a isso. Isso aí eu preciso realmente aprender para ver até onde a gente pode ir para ter essa ajuda, para ajudar mais, sabe? Beleza, deixei tudo isso aqui anotado, tá aqui no relatório aí da sua embaixada. Vai tentar discutir justamente naquele alguma coisa mais. Mas acho que no geral é isso que eu queria perguntar, né? Tem mais 2 minutos de chamada, não sei se a Pri quer fazer. Falem, porque senão só eu falo, pelo amor de Deus. Não, hoje eu fiquei ouvindo. Paulinha é uma mulher incrível, realmente. Paulinha, eu fico olhando lá. Você sabe que eu acompanho tudo, né? Daí eu fico olhando. A Paulinha que eu conheci lá há muito tempo atrás, vem engatinhando, e eu vejo assim, as postagens do Instagram hoje estão lindas. Não, nem é a Ai, mesma gente. pessoa, nem é a Ai, mesma pessoa. gente. E Você a sabe gente que corre assim atrás, né? a gente está aqui para poder ajudar, né? Hoje ainda a gente tem um pouquinho essa dificuldade da comunicação, né? Porque o nosso time de comunicação ainda é pequenininho, não dá para, a gente não consegue suprir tudo com uma agilidade maior que a gente sabe que hoje precisa, mas a gente vai vir com dicas legais, inclusive o próximo webinar é uma agência de publicidade chamado Eva Digital, e eles vão falar um pouquinho Joia. para a gente de social media, vão dar dicas de como a gente engajar o Instagram. Eu não sei se você estava no do Levi, Paulinha, você participou no do Levi, que é aquele digital influencer. Acho que Eu foi acho que não, que foi no dia de ação. Porque se coloca, se tiver, for o dia que tiver ação, não tem com como certeza. participar. Esse do Levi foi muito legal. O passado agora a gente falou sobre parcerias e esse agora de agosto, eu não lembro agora a data, estou sem o calendário aqui, mas a gente vai trazer essa agência para Ó, falar um pouquinho. já vai encerrar a chamada, então É já, verdade. já vai ter que dar tchau. Mas obrigado aí, Paula, viu? Conversa Paulinha, muito vamos Obrigada a criar enriquecedora. vocês. então Yeah. esse grupo de alinhamento para a gente ir te ajudando É, aí. a ideia é que essa conversa gere frutos aí pro futuro. Mas obrigado Pronto, aí. vamos alinhar tudo. Obrigada, gente.